Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia Boa noite, Marli Marques, boa noite, Luciana Karen, Udina, Antônia Alcione, Márcia Gurjão. Boa noite. Que bom, Luciana. Antônia, se você perdeu a live de ontem, eu tenho uma notícia boa para te dar. Ela tá salva, viu? Ficou salva. Então você pode assisti-la depois, tá bem? Então você vai ter acesso a ela. Fica salvo no meu Insta pelo IGTV. Bruna, bom te ver por aqui. E bom te ter por aqui. Graça e paz, Yara. Hoje eu quero falar com vocês sobre o capítulo 12, mas também quero falar sobre o capítulo 13. Tudo bem? 12 e 13 de Josué. Quando a gente lê aqui o capítulo 12 de Josué, nós percebemos aqui que fala sobre as terras que Moisés deu às 2,5 tribos, mas também os 31 reis que Josué feriu. Quando eu olho para o capítulo 12 de Josué, vai falar exatamente sobre esses reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e possuíram as suas terras. Amém? Então ele inicia o capítulo 12 no verso 1 assim: Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon, e toda a planície do Oriente. E aí ele vai falando sobre a conquista do povo de Israel sobre esses reis. Então aqui ele vai falar que os filhos de Israel, eles feriram e eles possuíram essa terra. E logo depois vai falar que Josué feriu os 31 reis. Então, novamente, de uma conquista. Mas o que eu percebo aqui? E o que eu quero compartilhar com vocês hoje? A lição que eu aprendo aqui é que nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Por quê? Porque ele vai falar no verso 2, Seom, rei dos amorreus, que habitava em Asbom, e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon. Ele vai especificando. E depois diz, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon. E desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente, até o mar do Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Jesimote, e desde o sul abaixo de Asdot Pisga. Então, às vezes você vai lendo isso aqui, e
E que compreensão nós podemos ter? Que lição nós podemos ter? Aí como também o termo de Og, rei de Bassã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bassã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. Irmãos, aqui está claro que o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele vai detalhando, especificando a região. Ele vai dizendo os limites dessa região. Ele vai esclarecendo aqui. Ele diz no verso 6: a estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. E depois vocês podem ler o capítulo 12, seguidamente, quando fala que Josué, ele feriu o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, rei de Eglon, rei de Gezé, rei de Debi, de Orma, de Arade, de Geder, de Adulão, de Betel, de Éfer, de Tapuã. E aqui ele vai falando tudo isso. Ele vai dizendo, vai ferir daquém do Jordão para o ocidente. Então Deus vai trazendo aqui algumas tratativas. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. O nosso Deus é um Deus detalhista. E nós não podemos nos perder nos detalhes daquilo que o Senhor fala. Amém? A primeira lição que eu aprendo é que nós precisamos prestar atenção aos detalhes daquilo que Deus nos fala, daquilo que Deus nos pede. Amém? Nós precisamos ter cuidado com isso, porque tudo aquilo que Deus fala faz sentido. Amém? E às vezes nós tropeçamos nos detalhes. Então precisamos ter cuidado com os detalhes, porque o nosso Deus, ele é o quê? Detalhista. Ele é detalhista. E sabe por que às vezes eu penso que nós tropeçamos nos detalhes? Quando, por exemplo, nós oramos, nós fazemos oração pedindo perdão ao Senhor e a gente fala, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Senhor, perdoa todos os meus pecados. A gente está tropeçando aí nos detalhes, porque pecado tem nome, irmãos. Pecado tem nome. Então, quando nós oramos, Senhor, perdoa todos os meus pecados, nós estamos tropeçando nos detalhes. Nós precisamos dar nome aos pecados, porque nós sabemos o pecado que bate a nossa porta. Nós sabemos as dificuldades que nós temos. Nós sabemos, sim, aquilo que nós precisamos vencer e que, às vezes, é algo muito forte ou mais forte de tantas coisas que precisamos vencer. Então, quando nós oramos, Senhor, perdoa todos os meus pecados, não, tá errado. Senhor, perdoa o meu pecado. Que pecado? Pecado tem nome. Pecado de mentira, pecado de manipulação, pecado de desobediência, de insubmissão, de avareza. Então, nós precisamos dar nome ao pecado, porque pecado tem nome. E o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. A gente olha para cá, para o capítulo 12, também no capítulo 13 de Josué, a gente vê os detalhes de Deus para Josué, falando para Josué. O tempo todo Deus vai falando a forma, Deus vai falando o modo como vencer, Deus vai trazendo às vezes cores, tamanho, espessura. Quando eu olho para a Arca de Noé, Deus é um Deus de detalhes. Quando eu olho para a Arca da Aliança, Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, e algumas pessoas às vezes tropeçam nos detalhes. Então nós não podemos, quando a gente for orar, Senhor, perdoa todos os meus pecados, até aqueles que eu não lembro. Não está lembrando não dos pecados? A gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente está embrulhando os pecados como um presente. Embrulha eles, faz, olha, até aqui. E não tem nome não esse pecado? Vocês conseguem me compreender? Tem que dar nomes. Nós sabemos as mazelas que nós temos que enfrentar e que vencer dentro de nós.
Então é: Senhor, perdoa o meu pecado tem nome, é esse. O pecado da avareza, o pecado da desobediência, o pecado da prostituição, o pecado da mentira, o pecado da manipulação. Entende? Então nós temos que dar nomes. A gente aprende aqui claramente que Deus é esse Deus detalhista. Então tem coisas que não dá mais para ser do nosso jeito. Tem coisas que Deus vai falar para nós, que vamos ouvir a voz de Deus, Deus falando conosco, e que Deus vai falar e é assim que a gente tem que fazer. Não é mais do nosso jeito, é como Deus falou, é como Deus quer que seja feito. Amém? Então, nós precisamos falar, dar nomes aos nossos pecados, precisamos clamar ao Senhor, pedir a misericórdia dele, pedir perdão para ele, mas dar nomes, dizer para ele assim: Senhor, me tira desse lugar, me tira desse lugar de pecado. Que pecado? Pecado X, pecado tem nome. Me tira desse lugar, Senhor. Eu ainda enfrento, eu luto com ele, mas eu quero vencê-lo. Me dá estratégia. Pode falar pro Senhor que ele é um Deus detalhista, ele vai dizer como. Ele vai falar para nós. Ele vai trazer as estratégias pra gente vencer. Amém? Então nós precisamos, não é só embrulhar os pecados. Senhor, perdoa todos os meus pecados. E quais são eles? Precisamos detalhar para Deus, porque ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus detalhista. Então, e aí quando eu digo que às vezes nós podemos tropeçar nos detalhes, é porque às vezes nós vamos apresentar o nosso casamento para o Senhor, os nossos filhos, ou os nossos projetos, a nossa profissão, as nossas finanças, algo. Nós vamos apresentar ao Senhor e Deus vai falar como que nós devemos fazer. E Deus vai falar em detalhes. Deus fala em detalhes. Então, às vezes, Deus vai dar uma direção, como que nós vamos vencer algo que nós estamos apresentando ao Senhor. E aí ele traz uma direção, mas às vezes a gente olha para o lado, olha para as pessoas, tá bom? E vê que as pessoas estão fazendo diferente. Às vezes Deus vai falar assim: olha, você vai abrir uma empresa, um negócio, você vai fazer isso e assim. Aí você percebe que o modelo de negócio no mercado é diferente daquilo. E você diz: não, vou fazer dessa forma aqui, como eu tô percebendo, tá dando certo. Aí você deixa de olhar para aquilo que Deus falou, você deixa de focar nas diretivas de Deus, na direção de Deus, nas estratégias de Deus e começa a fazer como você está olhando. Então você tropeça nos detalhes, você deixa de fazer aquilo que precisava ser feito. Quantos de nós às vezes ouvimos algo da parte de Deus e fizemos diferente? Deus falou que era para fazer de um jeito e você fez de outro. Então pecamos onde? Em não obedecer à direção de Deus. E por que Josué aqui, em todos os capítulos que lemos até agora, ele tem vencido? Tem um nome: obediência. Deus vai trazendo estratégias diferentes para vencer a cada cidade, para alcançar e conquistar cada cidade. Deus vai trazendo estratégias diferentes, mas o princípio permanece. Qual é o princípio que permanece? Obediência. Se eu leio o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que estamos falando agora, tem um princípio forte aí: obediência. Josué obedeceu ao seu líder, Moisés, mesmo depois da morte. Tudo aquilo que Moisés deixou ordenado para ele fez, ele cumpriu. Quando Deus dava uma direção de como vencer, ele também cumpriu. Então as estratégias mudam, mas o princípio de Deus não muda. E o princípio aqui firme é a obediência. E Deus vai trazendo detalhes para cada vitória, para cada conquista. Amém? Então nós não podemos aqui, tem coisas que não vai dar mais para ser feito do nosso jeito. Deus vai dar uma direção e nós vamos ter que cumprir. Ontem nós falamos e pedimos ao Senhor: Senhor, me ajuda a crescer em obediência. Que o Senhor possa nos ajudar a crescer em obediência. Em obediência. E aí às vezes
Deus vai falar algo para mim, para você, vai dar uma direção de como vencer e a gente vai fazer diferente. Quero fazer uma pergunta para você refletir. Tá bom? Se você quiser anotar, o que Deus tem te pedido e você ainda não fez? Deus já te pediu alguma coisa e você ainda não fez? O que Deus tem te pedido que você ainda não fez? Se você faz essa pergunta, reflete sobre ela essa madrugada. Se tiver algo, vá anotando. Peça perdão, Senhor, pela desobediência. Pecado tem nome. Pela desobediência. Se for uma lista, faça anotações dessas listas. Ou desses itens. E peça ao Senhor estratégia para vencer. Algo que eu fiquei, Senhor, será que Deus já tem nos pedido algumas coisas e nós não estamos fazendo? O que Deus tem pedido para você e você ainda não fez? Anote. De repente, isso é uma pergunta-chave para você destravar hoje no mundo espiritual e começar a obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus fazendo, listando, trazendo a memória, trazendo a lembrança daquilo que precisa ser feito para poder vencer, para poder romper. Amém? Por quê? Porque às vezes nós tropeçamos e eu acredito que nós não tropeçamos em pedras grandes, mas em pedras pequenas, porque as pedras grandes a gente consegue desvirtuar ou passar por longe, não é? Mas as pequenas, às vezes nós estamos perdendo esses detalhes da direção de Deus, daquilo que Deus tem nos falado, daquilo que Deus tem nos pedido, e às vezes a gente está se perdendo nos detalhes. Porque às vezes a gente não vai tropeçar em algo grande. A gente vai tropeçar nas pequenas coisas. A gente vai tropeçar na forma como eu penso, na forma... É como eu falo, é sobre o que eu falo. Às vezes eu vou estar tropeçando nisso. Às vezes a gente não vai tropeçar mais em algo tipo assim, de roubar, de matar. Não, às vezes a gente vai estar tropeçando em pequenas coisas, no falar, no pensar. Entende isso? Então às vezes nós tropeçamos nesses detalhes, coisas pequenas. Então a gente precisa ter cuidado nos detalhes. Precisamos ter cuidado nos detalhes. E quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor está falando, possivelmente nós estamos caminhando para um abismo e não para a vitória. Josué vencia porque ele caminhava sob uma direção e esse caminho dele tinha nome, era obediência. E às vezes nós demoramos fazer aquilo que o Senhor pede. Mas eu entendo que demorar a fazer aquilo que o Senhor pede, isso é desobediência. A minha demora está me fazendo desobedecer ao Senhor, de algo que Ele já falou que era para ser feito. Então eu acredito que a gente precisa fazer o que Deus está falando para fazer sem demora, sem hesitar. Deus não já disse? Então é para ser feito. Quando Deus falava aqui para Josué, Ele fazia seguidamente. Dizia, chame os teus servos, avance a cidade. Ele fazia seguidamente. Ele não demorava para fazer. Então, e todo pai sabe, você que é pai, você que é mãe, quando você dá uma direção para o seu filho, você faz um pedido para o seu filho, você dá uma ordem ao seu filho, né? E ele demora a fazer. Às vezes você vai dizer o que para ele? Mas eu já tinha te pedido, tu ainda não fez. Menino, deixa de ser desobediente, menino. Não é isso? Quantos aqui já falaram isso? Deixa de ser desobediente, menino. Já tinha mandado fazer isso, já tinha te pedido para fazer isso. E ainda não fizeste. O que é isso? Porque todo pai sabe que demorar em obedecer é uma desobediência. Então a obediência ela tem que ser instantânea, ela tem que ser imediata. Nós não podemos demorar para obedecer. E às vezes o Senhor vai pedir algumas coisas para nós que nós podemos não compreender no momento que é pedido. Ou vocês, eu fico pensando, eu acho que Josué, algumas coisas que Deus falava,
Olha, para te alcançar a cidade de Jericó, tu vai dar voltas. Um exército potente, inteligência lá dentro, na cidade de Jericó. E aí ele diz, não, você vai dar voltas com a arca da aliança e trombetas, e em silêncio. Será que Josué disse, mas eu não estou entendendo. Como é que eu vou vencer com um exército forte que me espera ali em Jericó? Como posso eu vencer desse jeito? Eu penso que ele, no versículo 13, quando ele diz assim, olha, tu vai deixar aleijados os cavalos deles. Aleijado. A palavra na Bíblia fala no capítulo 13, aleijados. Vou deixar aleijados, vou vencer a guerra dessa forma. Entende? Então, o que eu compreendo? Às vezes nós não vamos entender como Deus quer trazer a vitória para nós. Deus vai pedir algo e nós vamos ficar sem entender. Mas a gente precisa obedecer, mesmo sem entender. Por quê? Porque tem coisas que nós só vamos entender depois que nós obedecermos. Quantas coisas nós compreendemos só depois que obedecemos? Então, a compreensão nem sempre vem antes da obediência. O que deve vir antes é a obediência, a compreensão vem depois. Dá para entender isso? Então aqui, e a compreensão ela pode esperar. Nós podemos não entender agora. Às vezes vamos entender lá na frente algumas circunstâncias. Lá na frente. Por que será que eu passei por aquilo? Para que eu passei por aquilo? Boa noite, Araci, Márcia Regina, sejam bem-vindos. Bem-vindas, Rafaela Silva, Lucinha, Patrícia Aguiar. Seja bem-vinda, mulher de Deus. Márcia Regina, pastora Cleide, Washington Luiz, que entrou agora. Sejam todos bem-vindos. Então, às vezes, nós não vamos compreender algumas coisas que passamos. Enquanto estamos passando, mas depois que nós passarmos em obediência, a gente vai entender, agora eu compreendi. Por que eu precisei passar por aquilo? Então a obediência, ela tem que vir antes da compreensão. A compreensão vem depois. E muitos de nós só vamos compreender depois que dermos o passo da obediência. Porque como é que nós vamos poder compreender algumas coisas sem obedecer antes? Então, precisamos obedecer primeiro. E muitas vezes vamos compreender depois disso. A compreensão, ela pode esperar. A obediência não. A obediência tem que ser imediata. E a obediência, irmãos, eu tenho entendido que obedecer ao Senhor, meu Deus, mas é forte isso. Obedecer ao Senhor vai nos fazer conhecer mais dele. Quando nós obedecemos ao Senhor, ele nos permite conhecer mais ele. Mas eu preciso obedecer. Obedecer. Precisamos obedecer ao Senhor. Então, a obediência ela vai nos fazer conhecer mais sobre Deus. Porque a obediência, ela libera a compreensão. Então, a Patrícia Jovino está dizendo aí que obedecer é melhor que sacrificar. É uma verdade. O Senhor está dizendo que o obedecer tem que vir primeiro que o sacrifício. Tem muita gente que está sacrificando sem obedecer. Muitas pessoas às vezes não compreendem isso. Então, obedecer é verdade. Obedecer é melhor que sacrificar. Não que Deus está dizendo que nós não podemos nos sacrificar. Agora, nós precisamos obedecer primeiro. Às vezes, tem pessoas que sobem o monte, que sobe monte, que busca fazer propósito de oração. É um propósito, como por exemplo, eu estou num propósito que eu já falei aqui para vocês, de não murmurar, de não falar palavras negativas. E com Bíblia também, estou num grupo de mulheres que estamos nesse propósito de não murmurar, de não reclamar por nada. E eu quero dizer que eu pelo menos sou muito tentada às vezes em reclamar de alguma coisa. Eu não sei vocês, mas às vezes eu sou tentada e quando eu fico, eu não posso falar. Eu tô no propósito. Mas assim, o que é isso? Eu preciso obedecer primeiro do que sacrificar. Aí tem pessoas que inverte essa ordem. Sacrifica, mas não obedece. E como que eu posso fazer isso? Eu tenho um entendimento claro sobre isso, obedecer e sacrificar. E eu tô pegando isso daqui,
Irmãos, verdadeiramente eu não tinha pensado nisso, mas a Patrícia Jovino colocou aí. Obedecer é melhor que sacrificar. Sim, obedecer vem primeiro. O sacrifício tem que vir depois. E um dos entendimentos claros que eu compreendo disso é que às vezes a gente vai à igreja, né? E aí vai à igreja e, por exemplo, dízimo. Não quero entrar nessa, mas é um exemplo que para mim é claro para entender, tá bem? É uma compreensão minha, irmãos. Então, dízimo é obediência. Oferta é sacrifício. Sacrifício tem que ser maior do que a obediência. Porque a obediência vem primeiro. Sacrifício é fazer mais do que o Senhor pede. Mas o que o Senhor já pede, o que o Senhor já determina, isso é obediência. O que é obediência, pastora Recieli? É quando eu faço aquilo que Deus já falou que eu tenho que fazer. E se Deus já falou sobre isso, sobre dízimo, sobre entregar as premissas, entregar a 10ª parte a Ele, já é uma ordem. Quando eu faço, eu não estou me sacrificando, eu estou apenas obedecendo. Agora, quando eu oferto, isso é um sacrifício. Porque eu preciso fazer mais do que o que é me pedido. Isso é sacrifício. Quando eu não faço mais do que o que já é me pedido, eu estou só na obediência. Entende isso? Então, obedecer sim é sempre melhor que sacrificar. Porque o Senhor não quer sacrifícios, não quer uma vida de sacrifício sem obediência. Então Deus não quer isso. Eu vou ter uma vida de sacrifícios sem obedecer. Não. Deus não pede isso para nós. Deus quer que sejamos obedientes. Josué aqui foi obediente. E podem ler, como nós estamos lendo, capítulo a capítulo. Vai dizer que Josué obedeceu em todas as coisas. Obedecer é melhor que sacrificar. Mas não que o Senhor não tenha prazer no sacrifício. Mas eu só me sacrifico quando eu já estou obedecendo. E quando eu preciso fazer mais do que aquilo que o Senhor já está me pedindo. Isso é sacrifício para mim. Agora, sacrificar sem obedecer? Irmãos, não faz sentido. Amém? A gente não deve obedecer ao Senhor por medo ou por imposição, mas nós devemos obedecer ao Senhor porque o amamos. Obedecemos porque o amamos, mas não por medo do que pode vir a acontecer comigo. Não. Quem obedece tem o favor de Deus. Então a obediência libera o poder de Deus. A obediência ela vai liberar o fluir de Deus sobre as nossas vidas. E eu penso em Josué novamente, porque Josué, quando ele se deparou com um obstáculo lá que era intransponível, Rio Jordão, fazer a travessia do Rio Jordão, quando as águas ela perpassava, isso aí é algo intransponível. Então, quando Josué se deparou com esse obstáculo aí, essas águas transbordantes do Rio Jordão, e como foi que aconteceu? Os líderes, a ordem foi, os líderes pisam primeiro. Vai lá, os líderes pisaram nessa água corrente, no Rio Jordão. Aquilo ali foi um ato de obediência, um ato de fé. Isso está lá em Josué, capítulo 3, verso 13 a 17. Então, Josué, quando olhou para aquele obstáculo ali, ele foi mais uma vez o quê? Obediente. Líderes, pisem na água. A liderança vai aí, pisa nessa água corrente. E aí o quê? O que nós entendemos? Que aí ali ficou em terra seca. Então, eu vejo que algumas vezes nós não precisamos de reformar a nossa fé. Como assim? Às vezes nós acreditamos mesmo em Deus e nós temos fé e nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Eu sei que tem pessoas que sabem versículos aí decorados, que ele pode todas as coisas. Mas quando chega para a nossa vida, eu tenho pensado muito sobre isso. Porque parece que à medida que nós conhecemos a Escritura, a palavra de Deus, ela mexe mais com a gente. E quando as situações vêm, por exemplo, para a minha vida, eu me ministro muitas vezes. Ou quase o tempo todo eu me ministro. Eu pratico exercício físico com uma liderada. E
eu sempre fico falando para ela lá, não interage com algumas coisas que não agradam a Deus. Não interage. Não interage às vezes com algumas músicas que podem... Não interage. Eu fico falando para ela, se ministra, faz os exercícios certos. Porque às vezes a carne vai dizer, não, vou fazer pela metade, eu vou fazer de qualquer jeito. E o tempo todo eu tô falando para ela, faz certinho. É melhor fazer em uma quantidade menor do que o que é pedido, porque a gente precisa respeitar o nosso limite, do que fazer de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Aí hoje mesmo eu já falei para ela, minha filha, nós tropeçamos não é em coisas grandes, porque o inimigo vai querer usar coisas sutis na nossa vida. Então a gente não vai dar brecha não de fazer de qualquer jeito, quer seja o exercício físico, quer seja a leitura da palavra. Hoje mesmo eu já falei isso para ela. Então nós precisamos ter cuidado com os detalhes. Então não interage com algumas coisas aqui. Te ministra, o tempo todo eu fico me ministrando. Você é capaz, você pode. Vá, avance, vença. Diga não aí algumas coisas o tempo todo. Por quê? Porque à medida que eu vou conhecendo a palavra e você vai conhecendo a palavra, a gente vai sendo transformado por ela. Amém? E isso é na nossa luta diária, todos nós, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Fale a verdade diante de uma situação. Faça o que precisa ser feito. Exatamente, Márcia Regina. É nas pequenas coisas que nós tropeçamos. Então, quando eu falo aqui de Josué, no capítulo 3, 13, 17, quando Josué se depara com um obstáculo intransponível, que é o Rio Jordão, onde as águas estão transbordando, eu vejo aqui que às vezes nós não precisamos reformar a nossa fé, porque nós já temos fé, nós cremos. Mas na verdade o que nós precisamos reformar é o nosso comportamento diante da situação. Então não é naquilo que eu creio, porque muitas vezes eu creio em algo e não faço de acordo com aquilo que eu creio. Dá para entender isso? Então às vezes eu acredito em uma coisa e faço outra. É como o Paulo já dizia, que ele fazia aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Então, às vezes, nós precisamos reformar são os nossos comportamentos e não a fé ou aquilo que nós cremos. É mais ou menos assim, eu sei que eu preciso liberar perdão para ser livre, aí eu não libero perdão. Eu decido continuar encarcerada. Estão compreendendo? Então, às vezes é o nosso comportamento ele vai desvirtuar. Às vezes o nosso comportamento ele vai desvirtuar aquilo que nós cremos. Amém, povo de Deus? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente crê em algo e não faz. Às vezes a gente tem uma fé em algo, mas o nosso comportamento desvirtua aquilo que nós acreditamos. A gente crê que todas as coisas são possíveis àquele, né? Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Mas aí quando chega uma dificuldade, às vezes passar em um vestibular, às vezes conseguir um ambiente de trabalho, às vezes avançar, a gente não acredita. Então eu acredito que o que nós estamos às vezes falhando não é naquilo que nós cremos, mas é naquilo que nós fazemos. E às vezes aquilo que eu creio desvirtua com o meu comportamento. A gente sabe que a língua tem poder de vida e morte. A gente sabe que a língua tem esse poder de vida e de morte. E que todos nós vamos comer dos frutos daquilo que nós falamos. E aí às vezes a gente fica falando tolice. Aquilo que não precisa ser dito. Entende? Então eu acredito que nós não precisamos, aqui não é para nós reformarmos a nossa fé. Porque nós já sabemos, nós já cremos. Nós temos conhecimento. O que nós precisamos reformar é o nosso comportamento diante daquilo que cremos. Amém, povo de Deus? É isso. Nós precisamos avançar nisso. Deixa eu abrir aqui Romanos. Veio aqui. Verificar aqui Romanos 7. Ou vocês anotem aí também Romanos 7. Romanos 7.
7,6. Deixa eu ver aqui, 7,6. Então, esse é exatamente isso que Paulo nos adverte aqui em Romanos, assim, aquilo que eu quero fazer, não faço. Então, é só para trazer essa palavra, Romanos 7, disso que eu estou falando, que às vezes o que nós precisamos reformar não é aquilo que nós cremos, mas é aquilo que nós fazemos, tá? Então, nós precisamos vigiar nisso, é nesses detalhes, aleluia. É vigiar no que pensamos, é vigiar, porque tudo começa por aqui, é vigiar naquilo que nós falamos, e isso no dia a dia, as palavras que nós damos, os sim que nós damos a alguém, as alianças que nós fazemos com pessoas. Então a gente ter esses cuidados, amém? É isso que nós precisamos. E aí, quem tem promessa de Deus aí? Quem tem promessa? Josué tinha uma promessa? O povo israelita aqui tinha uma promessa? A gente vem lendo Josué desde o capítulo 1, estamos agora no 12, 13. Eles tinham promessa? Tinha. Qual era a promessa? Terra prometida. Você tem promessa? Eu tenho. Quantos têm promessa aí? Todos nós temos promessa. Eu e você temos promessas. Nós temos algo a alcançar. Nós temos promessa. Tem promessa? Lady Fashion, Alex tem promessa? Araci tem promessa? Kelly, você tem promessa? Obrigado, Silmara. Silmara colocou aí, Romanos 7, não é, Silmara? De 12 a 25, é isso? Aleluia. Sobretudo o verso 15, né? Então nós precisamos reformar o nosso comportamento e não naquilo mais que a gente acredita. Em nome de Jesus, que o Senhor possa mudar essa estrutura. Que nós precisamos caminhar naquilo que nós cremos. E que o nosso comportamento tem que ser coerente àquilo que nós cremos. Amém? Obrigado, Silmara. No 15 diz, porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, tem até uma música, né? Que fala sobre isso. Que o mal que habita em mim eu acabo cometendo. Eu não quero cometer, mas acabo cometendo, né? A gente tem uma música sobre isso, sobre o que fala em Romanos. Então, nós precisamos andar por fé, praticando aquilo que nós acreditamos. Então, obedecer sim, é se aproximar de Deus. Obedecer a Deus porque nós o amamos. É isso. E todos nós temos uma promessa. E todos nós temos uma terra prometida. Agora tem uma condição. Josué tinha uma promessa, a terra prometida, o povo israelita tinha. Mas teve uma condição. Qual foi a condição para alcançar essa terra? Em meio às lutas, ele sempre precisou obedecer para conquistar as cidades. Não é verdade? Então, para que eu possa alcançar aquilo que Deus tem para mim, irmãos, eu vou precisar obedecer. Eu vou precisar renunciar os meus desejos, as minhas vontades, renunciar a minha carne. Amém, Valdênia? Deixa eu colocar. Deixa eu ver aqui. Liberta-me de mim. Vamos ver aqui. Só um minuto. Posso falar? Esqueça. Então nós precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Então nós precisamos obedecer ao Senhor, caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para mim. Às vezes é guerra. Aleluia. Eu quero dar meus próprios passos. Eu luto contra você.
dentro de mim parece haver dois partidos, pois tento viver. Coloca isso aqui. Amém. Não entendo o meu próprio agir. Então é isso. Eu vejo que Sinto a graça Josué, para vencer, de mim. Josué, para vencer e alcançar a promessa que tinha ao povo israelita, ele precisou ser forte, corajoso, precisou de fé, precisou obedecer. O que Deus tem pedido para mim e para você que nós ainda não fizemos? O que Deus tem falado para você que você ainda não fez? Que nós possamos obedecer o Senhor em tudo como Josué. Porque Jesus é aquele que nos ajuda. Amém? Vamos ouvir um pouco essa... Eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser, milito carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. Ô Senhor, Não existe bem, nos ajuda, Senhor, a te obedecer. apenas o pecado. Mas Nos ajuda a crescer, Espírito Santo de Deus, em obediência. ante ao meu interior, Nos ajuda, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, Senhor, nos ajuda a obedecer, te conhecer, ir além, fazer o que precisa ser feito. Jesus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. Liberta-nos, Senhor, de toda prisão, de todo cativeiro. Deus, em nome de Jesus, eu te peço por cada um de nós. Senhor, nos liberta, Senhor, de toda desobediência. Irmãos, pecado tem nome, precisa ser confessado e deixado. Precisa ter arrependimento para nós avançarmos e vencermos. Nós precisamos do favor de Deus. Nós precisamos do favor de Deus. Nós não podemos mais orar, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele vai querer saber qual é o nome do pecado, aquilo que tem nos aprisionado, aquilo que tem nos impedido de avançar pela desobediência. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia. Nos ajuda, me ajuda a continuar, Senhor, caminhando em obediência. Deus, nós queremos ser um povo obediente, um povo que, Senhor, nos ajuda a vencer. Meu Deus, Senhor, nós precisamos vencer essa militância, essa guerra entre a carne e o espírito. Nós precisamos do teu favor. Nos ajuda a crescer em obediência. Fale para o Senhor aí: Deus, me ajuda a crescer em obediência. Me ajuda a crescer em obediência, Senhor. Me ajuda a crescer em obediência. Deus, me ajuda com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso. Deus, em nome de Jesus. Não adianta, irmãos, ter uma vida de sacrifício sem obediência. Por isso é que a obediência vem primeiro do que sacrifício. É melhor obedecer. Deus está dizendo, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus está dizendo o seguinte: eu prefiro tua obediência do que teu sacrifício. O sacrifício pode existir, mas ele tem que vir depois da tua obediência. Então, que o Senhor tire de nós, eu não sei, o pecado que você tem, aquilo que você... Que é forte na sua vida, se é teimosia, se é ira, se é avareza, se é mentira, se é manipulação. Diga para ele: Senhor, me arranca desse lugar. Eu não quero estar nesse lugar não, Senhor. Me tira daí. Me tira desse lugar, Jesus. Me tira. Me tira dos argumentos. Eu entendo que pessoas que são boas de argumento, elas têm dificuldade em se arrepender. Porque quando às vezes a gente fala: olha, tu precisa vencer essa área na tua vida. Aí a pessoa começa a argumentar: não é por isso, não, mas é porque é assim, é porque é desse jeito. E sempre tem desculpa. Eu entendo que a pessoa não avança porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento.
Observe você que está aí, se você é líder, você que está aí que é pastor, você que lidera uma empresa, e quando eu digo líder, é líder mesmo. Observe que quando você chama a atenção de um funcionário, ele começa a dar desculpas ou argumentos. Toda pessoa boa de argumento, ela é ruim de se arrepender e reconhecer o seu erro. Então nós devemos ser bons de arrependimento. E argumento, arrependimento. Aleluia. Nós devemos ter uma vida de obediência. E sacrifício também. Mas a obediência tem que vir primeiro. E que esse verso hoje fica: é melhor obedecer do que sacrificar. Não que o Senhor não tenha prazer no sacrifício, não é isso. Mas não adianta uma vida de sacrifício sem obediência. Não adianta não, irmãos. Não avança. Então Josué aqui, você lê o livro, nós já estamos no capítulo 13. A gente não vê Josué se sacrificando, a gente vê Josué obedecendo. E tendo vitória e conquistando. E alcançando a terra prometida. Cadê sacrifício? Cadê? Obedecendo em tudo. Nos detalhes. Porque nós tropeçamos nos detalhes. Nós tropeçamos em pedras pequenas e não grandes. Mas às vezes é nas pequenas, é na forma que eu penso, é naquilo que eu falo, é como eu estou agindo. Às vezes cremos e não fazemos aquilo que cremos. O comportamento é desvirtuado, é diferente daquilo que cremos. O Senhor nos ajuda, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda a crescer em obediência. Me ajuda a crescer em obediência, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, ajuda os meus irmãos aí a crescer em obediência para aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Todos nós temos uma palavra, irmão. Todos nós temos uma promessa. Ei, deixa eu dizer algo para você. A promessa da Yara não é para mim. O que Deus tem para mim é para mim. E não adianta alguém querer aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus tem para ti, Valdene, é para ti. Aquilo que Deus tem para ti, Thaís Souza, é para ti. Aquilo, Valdete, que Deus tem para ti é para ti, não é para mim. Cada um de nós temos uma palavra. Cada um de nós temos um território a ser conquistado. Cada um de nós temos uma promessa. Mas para alcançarmos a promessa tem uma condição. Tem que obedecer à condição. Por exemplo, às vezes você vai dizer: Senhor, me usa. Mas tem que ter uma condição. Deus vai usar um desobediente? Tem uma condição. Tem uma condição. Ô, Senhor, me usa, sim. Eu vou precisar conhecê-lo, eu vou precisar ler Bíblia, eu vou precisar renunciar. Eu vou precisar. Exatamente, pastora Jussara. Jesus, ele cumpriu o propósito, por quê? Porque ele foi obediente até a morte. Até o sacrifício da cruz ele foi obediente, por isso ele cumpriu o propósito. Obediente em todas as coisas. Então as promessas de Deus, sabe? As promessas de Deus, para mim, elas são combustíveis para mim avançar. Porque Deus tem falado algumas coisas. Para mim, eu sei que fala para você também. O que Deus tem te falado? Para mim, eu sou estimulada, motivada a continuar e às vezes a suportar o peso de algumas coisas, porque eu sei de parte daquilo que Deus já quer para mim, daquilo que Deus já falou a meu respeito. Porque eu sei que Deus fala. Então, assim, Deus vai falando para você algumas coisas. Vai falando algumas coisas para você daqui 5 anos, daqui 6 anos, onde é que você vai estar se você for obediente? Me diga, você tem noção? Eu não tenho, mas eu sei que boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. O que é que Deus tem te pedido e que você ainda não fez? Decida hoje fazer. Em nome de Jesus, decida hoje fazer. Amém? Decida hoje. As promessas de Deus para serem alcançadas têm uma condição, porque o sacrifício de Jesus na cruz já está pronto, já aconteceu. O sacrifício de Jesus já está pronto. Agora nós precisamos se apropriar disso. Há uma promessa para mim e para você que nós precisamos nos apropriar disso. Amém? Por isso que nós precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer. Depois que eu obedeço o Senhor, eu vou aprendendo. Em nome de Jesus. Aí o Senhor vai me mostrando. Vai mostrando para mim e para você algumas compreensões. Mas primeiro eu obedeço.
A compreensão, ela pode esperar, a obediência não. E muitos de nós só vamos compreender aquilo que o Senhor nos ordena depois que obedecermos, depois que dermos o passo de fé. É que nós vamos compreender. Quantas coisas eu compreendo hoje, mas eu precisei obedecer lá atrás, para que eu pudesse estar vivendo muitas coisas que eu estou vivendo hoje. Eu tive que obedecer, eu tive que renunciar à carne, eu tive que renunciar às minhas vontades. Meu Deus! E assim vai ser nessa caminhada. Nós vamos ter que militar aqui entre carne e espírito, como a gente está ouvindo essa música. O que você tem decidido, o que você tem escolhido, vai definir onde você vai estar. Daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3. Sabe, às vezes chega um novo tempo para a nossa vida, às vezes chega um emprego novo, às vezes chega uma liderança nova para nossas vidas e a gente não consegue usufruir dela porque está lá atrás. E chega um novo tempo e eu não consigo me apropriar do novo tempo. Por quê? Por que às vezes nós não conseguimos nos apropriar? Porque nós estamos presos às vezes lá atrás. E nada influencia mais a nossa vida do que as decisões que nós tomamos hoje. A forma que você decide agir, a forma, o tempo, aquilo que você está decidindo sobre o seu tempo, o que você está fazendo do seu tempo vai definir daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, 4 anos onde você vai estar. E as minhas decisões podem me fazer crescer ou me destruir. A minha obediência vai me levar à palavra e à promessa que Deus tem para mim. Aleluia. Você entende isso? Toda consequência, toda decisão, minha e sua, em obedecer, ela vai ter consequências eternas. A minha obediência hoje vai definir o meu amanhã. Aquilo que eu estou escolhendo hoje, o tempo que eu estou investindo em conhecer a Deus, isso vai ser eterno para mim. Isso vai ser eterno para você. Então, toda escolha em obedecer vai ter consequências eternas. Por quê? Porque nós nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos. Com o que você tem se comprometido? Você tem se comprometido em obedecer ou desobedecer? Vai ter consequências eternas. Tudo aquilo que eu me comprometo, eu me torno como. Então precisamos ter cuidado com isso. Aleluia. Glória a Deus, povo de Deus. Senhor, nos ajuda a crescer em obediência. Diga comigo, Senhor, me ajuda a crescer em obediência. Eu quero crescer. Diga assim, eu quero crescer em obediência. Eu quero crescer em obediência. Eu quero crescer em obediência, Senhor. A obediência vai liberar o poder de Deus sobre a sua vida. A obediência vai te fazer caminhar para a tua promessa, para a palavra que Deus tem sobre a sua vida. Amém? A obediência vai te fazer crescer espiritualmente. A obediência vai fazer você conhecer aquele a quem você obedece. A obediência, assim como Josué aqui que nós estamos estudando e aprendendo com Josué, venceu as batalhas porque obedeceu em todas as coisas. Assim será eu e você em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Que essa palavra queime seu coração como está queimando na minha. Eu quero obedecer, eu preciso do favor de Deus, eu preciso da ajuda de Deus. Aqui quem mais precisa de Jesus aqui, eu penso que sou eu. Eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Eu sei que nada faz sentido sem Ele. Eu preciso me encher de Deus todos os dias eu preciso dele, todos os dias, até não haver mais espaço. Aleluia. Que o Senhor possa nos ajudar. Espírito Santo de Deus, eu te peço essa hora. Nos ajuda, Senhor Jesus, a alcançar o teu propósito. Senhor, nós precisamos de ti, Senhor.
para avançar e para vencer. Nos traz estratégias, Espírito Santo de Deus, para vencer aquilo que precisamos vencer. Nos ajuda, Senhor, a vencer, a ter cuidado, a sermos vigilantes com os detalhes, porque o Senhor é um Deus detalhista. Senhor, nos ajuda, me ajuda, ajuda os meus irmãos aqui. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu favor, da Tua misericórdia. Nos ajuda a reformar o nosso comportamento. Que o nosso comportamento seja alinhado com aquilo que nós cremos. Senhor, nós não queremos fazer aquilo diferente do que cremos. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a crescer em obediência, a crescer em honra. Senhor, nós queremos viver em obediência, respeitando essa ordem, obediência e depois sacrifício. No nome poderoso de Jesus. Senhor, eu quero declarar uma vida em obediência, em nome de Jesus. Nos ajuda, no nome poderoso de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais uma live, por tudo aquilo que o Senhor falou, por tudo, pela tua presença, pela tua doce presença. Senhor, obrigado pelo poder derramado nessa noite. Eu sei que o Senhor derramou o poder de Deus. Eu sei que nós estamos sendo transformados dia por dia. Eu sei que esse propósito, irmãos, de Josué tem feito diferença. Em nome de Jesus, que nós sejamos transformados dia por dia pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, que a Valdete de amanhã não seja como a Valdete de hoje. Que a Patrícia de amanhã não seja como a de hoje. Que a Luciana Karen não seja. Que o Edilson Gaivota já não seja mais o mesmo. Que algo seja transformado na vida dele. Que entre mais de Deus e tire mais dele. Que o Senhor entre. Que nós possamos entregar o nosso território, chamado alma, para Jesus. E que Ele cresça e que nós diminuamos. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos levar a crescer de glória em glória, de fé em fé e de glória em glória. Aleluia. Deus abençoe a todos. Uma noite abençoada. Em nome de Jesus, eu quero declarar um sábado abençoado a cada um de vocês. Amém? Boa noite, Carlos. Deus abençoe. Boa noite, Maria Zilda. Deus abençoe, Franciomar. Abraço da irmã Márcia. Boa noite, Lucinha. Deus abençoe, Valdênia. Luz para o nosso caminho, Elisângela. Que o Senhor nos abençoe. Que sejamos sal e luz na vida das pessoas. Boa noite, Valdete. O Senhor te abençoe. Eu vou deixando aqui a música para sermos ministrados também por essa letra. Amém, Araci, eu recebo. Aleluia, Luciano. Ore por mim. Ore pela minha família, pelo meu casamento, pelo ministério. O Senhor nos abençoe. Um abraço. Tchau, tchau, povo de Deus. Amém, Webert. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém, Yara. É verdade, Ionara Rodrigues.
Tchau, tchau, povo de Deus. É uma alegria poder compartilhar desse momento com vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Tchau, tchau.